Irmãos, a paz do Senhor, estou passando aqui para trazer uma palavra nesses dias de adversidade, tribulações, momentos que está nos deixando agoniado pelo fato de estarmos em casa, sem poder sair, com toda essa pandemia que o mundo está passando e São Luís também não fica atrás. Precisamos ter responsabilidade com o templo do Espírito Santo, precisamos ter responsabilidade com a nossa família, com os nossos familiares, para que a gente não venha a ser contaminado, nem contaminar os nossos familiares, nossos entes queridos. E isso tem abalado, as pessoas. Tem dia que eu já acordo agoniado e essa situação. Mas eu meditando nas Escrituras, eu peguei um texto da carta de Paulo aos Romanos, que é um texto interessante, que esse texto ele é o nosso termômetro. É o nosso termômetro para passar por essas adversidades, essas tribulações. O texto fica em Romanos capítulo 12, do versículo de número 11 ao versículo de número 14. E nós vamos tirar algumas coisas desse texto, desses poucos versículos, e vamos trabalhar em nossa vida, no nosso emocional, né? Na nossa mente, no nosso coração, para que possamos nos fortalecer para passar por este deserto. O texto ele tem algumas peculiaridades interessantes. Paulo vai iniciar o texto afirmando que precisamos tomar algumas atitudes em nossa vida cristã, no nosso dia a dia cristão, independente de altos e baixos. Esse é o termômetro que o cristão deve ter para uma saudável temperatura espiritual. Independente da situação, nós sempre temos que ter esta temperatura espiritual. Tá? O apóstolo Paulo ele inicia o texto nos trazendo a primeira atitude que devemos tomar. Olha só o que diz o versículo 11. Diz: no zelo não sejais remissos. O que isso significa? Significa que precisamos ser zelosos e não tardios no zelo. Zelar pela obra de Deus. Zelar pela nossa vida espiritual. Zelar pela nossa família. Zelar pelo templo do Espírito Santo. Tanto. Zelar na nossa caminhada cristã. Zelar em nos dedicar às sagradas escrituras. Zelar significa cuidar, ter como posse em carinho, em cuidado. E esse zelo não pode ser remisso, ou seja, não pode ser tardio. Paulo quer dizer que nós precisamos
ser zelosos o mais rápido possível. Precisamos ser zelosos como prioridade em nossas vidas. Então, o termômetro do cristão, ele se inicia com o zelo em nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial e na nossa vida, em especial, com Cristo Jesus. Sempre ser zeloso e não remisso, não tardio. O segundo fato que Paulo vai nos ensinar dentro do texto, do versículo 11 ao versículo 14, está no próprio versículo 11, que além dele nos afirmar que precisamos ser zelosos e não remisso, não tardio, ele vai nos apresentar algo que nós precisamos ter isso dentro do nosso ser. Ele diz: sede fervorosos de espírito. Ter um espírito fervoroso. Ter um espírito sempre disposto a batalhar. Ter um espírito fortalecido, alegre, cheio, pronto para dar o primeiro passo a qualquer momento que venha qualquer adversidade. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, o versículo de número 11, para esses dias atuais que nós estamos passando, dois fatos fundamentais, essenciais para servir o Senhor é zelo e fervoroso. Quando somos zelosos pela obra do Senhor, em servir o Senhor, isso nos torna homens cuidadosos com aquilo que Deus tem para cada um de nós. O ministério que Ele estabeleceu para cada um de nós. Quando Paulo fala que não podemos ser remissos, ou seja, tardios, quer dizer que sempre temos que estar de prontidão, prontos para a batalha. E nós, como soldados de Cristo, homens escolhidos por Cristo, obreiros escolhidos por Cristo, cristãos escolhidos por Cristo, nós temos que ter a convicção e a certeza e colocar em prática de sermos o quê? Fervorosos de espírito. Não ter um espírito decaído. Não ter um espírito cansado. Não ter um espírito fadigado. Mas sempre fervoroso. Pronto para fazer a obra do Senhor. Para servir ao Senhor. Assim inicia Paulo de como deve ser o termômetro que vai medir a temperatura de um cristão. O versículo de número 12 vai nos ensinar 3 fatos. 3. Olha, vamos ler o versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverai.
perseverantes. Olha só, o termômetro do crente, né? O que é que isso significa? O que é que Paulo está nos falando no versículo 12? Que nós precisamos ter alegria, paciência e perseverança. Nesse momento que nós estamos passando e na nossa trajetória de vida cristã. Zelo, fervoroso, fervor de espírito. Agora Paulo vem nos falar no versículo 12. Alegria, paciência e perseverança. Eu quero aplicar o versículo de número 12 em minha vida e na sua vida nessa tarde. Não só o versículo 12, mas o versículo de número 11 e o versículo de número 14. Quero fazer a pergunta nessa tarde para cada um de nós. Nós estamos sendo cristãos alegres. Nós estamos sendo cristãos pacientes. Estamos tendo perseverança. Paulo vai aplicar essas três virtudes de alegria, de paciência e de perseverança em alguns fatos, em algumas situações, melhor dizendo, que nós precisamos aplicar a alegria, a paciência e a perseverança. Nesse momento, na nossa vida cristã, isso é fundamental. Ter zelo e ser fervoroso. Mas não basta só isto. Porque o combustível, melhor dizendo, a consequência do combustível do versículo de número 11, que é o zelo e o fervor, vai proporcionar na minha vida e na sua vida essas três maravilhas do versículo de número 12. Nós vamos nos tornar alegres na esperança. A esperança é a certeza que o amanhã vai se cumprir. A esperança é a certeza que o amanhã será melhor. A esperança é a convicção e a certeza que o que nós estamos passando neste momento vai gerar lá na frente alegria. Por isso o apóstolo Paulo vai nos revelar no versículo de número 12 que nós precisamos nos alegrar na esperança. A pior situação de um homem é quando ele perde a esperança. Porque quando ele perde a esperança, ele não tem mais expectativa nenhuma do amanhã. A pessoa que não tem mais esperança, para que viver? Para que prosseguir? Para que lutar? Então eu quero trazer para minha pessoa e para a sua pessoa que vai me ouvir, está me ouvindo nesse momento, é que nós precisamos nos alegrar na esperança que nós cristãos temos, que é diferente da esperança que o mundo lá fora possui. Porque a nossa esperança, ela é incorruptível. A nossa esperança, ela é inacessível. A nossa esperança é incorruptível, ela não se corrompe. Ela é viva. Por isso precisamos nos alegrar no presente momento. Colocar em prática esse nosso termômetro do versículo de número 12, que é a consequência do combustível, que é o zelo que nós precisamos ter
E o fervor que nós precisamos ter no Espírito servindo ao Senhor. E isso vai gerar o quê? Alegria na esperança, porque isto que nós depositamos no versículo de número 11, o zelo e o fervor é no Senhor. E quando nós depositamos isto no Senhor, isso gera em nós a alegria, porque nós temos uma viva esperança. O versículo 12 vai nos revelar outro fato interessante. Que Paulo nos convida a ter. Sede pacientes na tribulação. Tribulação é algo não muito confortável. Tribulação é algo que mexe com o nosso emocional. Tribulação é algo que mexe com a fé. Porque a tribulação prova a nossa fé, como assim o ourives coloca o fogo, no fogo o ouro. E uma vez, diz Pedro, essa nossa fé é provada e aprovada, ela é mais preciosa do que o ouro que é perecível. É mais valiosa do que o maior metal mais caro e mais valioso da terra, que é o ouro. Por isso o apóstolo Paulo diz: sede pacientes na tribulação. Não existe técnica melhor de provar, melhor dizendo, não existe técnica melhor do que forjar, do que brotar em nós a fé valiosa que Jesus proporcionou em nós do que a tribulação. Não existe método mais pedagógico de Deus em proporcionar em nós a paciência do que a tribulação. É na tribulação que nós conhecemos o agir de Deus. É na tribulação que Deus nos abençoa. É na tribulação que Deus age com poder. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos afirmar no versículo 12 do capítulo 12 de Romanos, que é a consequência do nosso zelo e a consequência do fervor em servir o Senhor, vai trazer consequência em nós a alegria na esperança, mas também a paciência na tribulação. Ninguém quer passar por tribulação, mas é a tribulação que gera paciência em nós. É a tribulação que é o método da pedagogia de Deus para que a gente conheça o seu poder e a sua glória. Então, o versículo de número 12, do capítulo 12 de Romanos, Paulo vai nos falar o quê? Que precisamos ter alegria e precisamos ter paciência. Mas o versículo de número 12, ele vai nos ensinar outro fato, outra pérola que não pode faltar na vida de um cristão. Ele diz: na oração, perseverantes. Não adianta você se alegrar na esperança
se você não tiver paciência na tribulação. Não adianta você ter paciência na tribulação se você não for perseverante em oração. Perseverar em oração é não desistir de orar. Perseverar em oração significa colocar em prática essa perseverança, porque você aprendeu em se alegrar na esperança e você aprendeu a ser paciente na tribulação. E isso proporciona em nós perseverança em orar. Por quê? Porque nós somos o quê? O que diz o versículo de número 11? Nós somos zelosos e não tardios. Nós somos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E isso proporciona alegria, paciência e perseverança. Alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Então, quando nós tomamos posse do versículo 11 como a chave para gerar em nós, que é o versículo 12, em nossa atitude, em nosso ato, em atitude, em mover a mão de Deus, quando nós trabalhamos em nossa vida o versículo 11 e o versículo de número 12, vai proporcionar em nós o versículo 13, que é estar apto a servir. Olha só o que diz o texto do versículo 13. Depois que a gente aprende o versículo 11 e o versículo 12, nós vamos colocar em prática. É como se fosse assim. O versículo 11 e o versículo 12 é aquilo que nós precisamos aprender interiormente. É como se nós estivéssemos aprendendo numa sala de aula. E depois que a gente aprende o versículo 11 e o versículo 12 e aplicamos em nossa vida e começamos a viver isto, aí nós vamos colocar o versículo 13, que significa que nós temos que sair para colocar em prática aquilo que nós aprendemos no versículo 11 e no versículo de número 12. Esse é o termômetro do crente. Esse é o termômetro do cristão. Olha só o que diz o versículo de número 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. E abençoai e não amaldiçoeis. Então o que é que o versículo 13 e o versículo 14 nos ensina? O versículo 13 vai nos ensinar que nós precisamos ser o quê? Praticantes, melhor dizendo, participantes da necessidade de quem? Dos santos. Dos separados. Dos escolhidos, dos nossos irmãos. Paulo está escrevendo a carta para a igreja que estava em Roma. Esta carta estava sendo direcionada à igreja, aos irmãos, aos cristãos. Não estava sendo direcionada nem aos judeus e nem aos gentios. Estava sendo direcionada à igreja, àqueles que foram comprados, remidos, lavados, justificados por Cristo Jesus. Esta palavra do versículo 11 ao versículo de número 14 é para mim e para você que me ouve nessa tarde. Precisamos abençoar, melhor dizendo, versículo 13, precisamos compartilhar as necessidades dos santos. Precisamos compartilhar dentro
da comunidade cristã, dentro do ministério. Vamos botar, porque comunidade, nós sabemos, tirados para fora, a eclésia é a comunidade, são os irmãos, mas eu quero aqui trazer aplicar nesse dia de hoje, nos dias atuais, no ministério que você congrega, na congregação que você congrega. É isso que Paulo está querendo dizer, que nós, irmãos, precisamos compartilhar uns com os outros as necessidades dos santos. Meu amigo, o que não falta dentro de uma congregação são irmãos com necessidades. É isso que Paulo está falando. Compartilhai as necessidades dos santos. Nesse período de epidemia, então, meu amigo, o que tem de irmãos passando necessidade? Às vezes não é apenas uma necessidade material, mas pelo menos você que é obreiro já ligou hoje para alguma ovelha sua para perguntar como ela está. Porque o que tem de ovelhas, meus irmãos, com problemas psicológicos por causa dessa pandemia, tá assim. Compartilhai as necessidades dos santos. Ponto e vírgula. Praticai a hospitalidade. Hospitaleiro. Abençoai os que vos perseguem. E não amaldiçoeis. Esse é o termômetro do crente. O versículo de número 13 e o versículo de número 14 já é um texto para que a gente possa colocar em prática a nossa mudança de mentalidade, a nossa transformação de um homem carnal em um homem espiritual. Homem espiritual, mulher espiritual, não é aquela que fala línguas estranhas. Homem espiritual e mulher espiritual não são aqueles que falam em mistério. Mas homens verdadeiramente, mulheres verdadeiramente espirituais, colocam em prática o versículo de número 13 e o versículo de número 14 na sua vida, diariamente. Por quê? Porque são zelosos e não remissos, são fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, são alegres na esperança, são pacientes na tribulação e são perseverantes na oração. Então, quando essa receita do bolo é formada em nós, nós vamos ser transformados e vamos colocar em prática aquilo que nós temos para oferecer para aqueles que necessitam. Ou seja, versículo 13 e versículo 14. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. É colocar em prática do que é verdadeiramente um verdadeiro cristão. Amar o próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo, esse versículo, essa palavra que o próprio Cristo disse, amai o teu próximo como a ti mesmo. Isso é algo que mexe com o nosso eu. Porque no termômetro do crente, que é do versículo 11 ao versículo 14 de Romanos 12, é o termômetro, é aquilo que mede a nossa temperatura espiritual, é isso bem aqui.
Amar o teu próximo a ti mesmo significa que, se você não gosta de ser caluniado, difamado, o teu próximo também não gosta. Se você não gosta de ser maltratado, o teu próximo também não gosta. Se você não gosta de ser humilhado, o teu próximo também não gosta. Se você não gosta de levar pedradas, o teu próximo também não gosta. Ama teu próximo como a ti mesmo. É isso que o versículo 13 e o versículo 14, ele vai nos explanar mais abrangentemente aquilo que Jesus quis nos dizer. Ou seja, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E eu vou encerrar por aqui. Vou encerrar por aqui porque o versículo 11 até o versículo 14 é o termômetro para medir a tua temperatura espiritual. Você que se acha tão espiritual, às vezes a gente se acha tão espiritual, vamos aplicar versículo 11 até o versículo 14 de Romanos 12 em nossas vidas. Vamos aplicar para saber se nós estamos no prumo do termômetro espiritual que Paulo traça nesse texto. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame da sua graça sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor dê livramento a cada um de nós, a nossa família e todos aqueles que estão debaixo do sol. Porque com essa situação, Deus colocou em prática o seu nível na terra. Está todo mundo nivelado. O vírus não escolhe quem pegar. Qualquer um que passar, ele está pegando. Grande ou pequeno, rico ou pobre, branco ou negro. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 11 ao versículo de número 14. O termômetro espiritual do cristão. Que Deus nos abençoe.